Mandaram a irmã feia como piada para o encontro do milionário. Ela chegou sem maquiagem, de metrô, num restaurante dos Jardins que ela nunca poderia pagar. Ele estava lá esperando outra pessoa. Quando Renata se apresentou e disse que ele podia ir embora, Rodrigo Cavalcante olhou para ela por 3 segundos e disse apenas: "Você ficou, eu fico." Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Renata Braga tinha aprendido ainda criança que certas verdades não precisavam ser ditas em voz alta para existirem. Elas viviam nas entrelinhas, no jeito que a mãe sempre chamava Isabela primeiro quando tinha novidade boa para contar, no jeito que as fotos da irmã ocupavam a parede da sala, enquanto as dela ficavam dentro de um álbum no fundo do guarda-roupa, no jeito que parentes que não viam as duas há anos sempre diziam, com um sorriso desculpante: "Mas você tem um jeitão tão simpático, Renata." Simpático, como se simpático fosse o consolo que se oferece a quem não tem outra coisa a oferecer. Ela tinha 26 anos e ainda ouvia aquela palavra com o mesmo peso que tinha quando tinha 7. A sensação de ser o prêmio de consolação numa competição que ninguém havia te avisado que estava participando. Isabela Braga tinha 29 anos, olhos amendoados, cabelo escuro e liso até a cintura e um rosto que fotógrafos de catálogo pagavam 2.400 reais por dia para usar. Não era vaidade, era fato econômico. A beleza de Isabela era um ativo mensurável. A existência de Renata era, para a maioria das pessoas ao redor delas, uma espécie de nota de rodapé da história principal. Renata trabalhava como atendente de farmácia na Drogaria São Paulo da Rua da Consolação havia 4 anos. Chegava às 6 da manhã, abria o caixa, atendia os mesmos rostos cansados que chegavam antes do sol, o senhor de terno que comprava losartana toda segunda, a mulher de jaleco azul que pegava fraldas geriátricas para a mãe toda quarta, os jovens com olheiras que compravam energéticos às 6h30, como se aquilo fosse café da manhã. Ela sabia o nome de todos, ou pelo menos se lembrava do rosto. Ganhava um parfois, 650 por mês, do qual 600 reais iam para o aluguel do quarto no Cortiço do Brás, um espaço de 12 metros quadrados com janela dando para um corredor de azulejo amarelado, onde o som do vizinho de cima atravessava o teto como se não houvesse teto nenhum. Ela não se queixava muito. Queixar-se consumia energia que ela não tinha para gastar. Havia uma lista de contas que precisavam ser pagas. Um turno que precisava ser cumprido, um fim de mês que precisava ser alcançado. E Renata organizava sua vida ao redor dessas 3 urgências, com a precisão quieta de quem aprendeu que sonhar caro sai mais caro ainda. Naquela sexta-feira de outubro, o sol batia de um jeito inclinado na vitrine da farmácia, quando o celular de Renata vibrou às 4 da tarde. Ela havia terminado o turno às 2, tomado banho, comido uma tigela de arroz com ovo mexido que tinha sobrado do almoço e estava deitada na cama com a intenção vaga de dormir quando a mensagem chegou. Era de Isabela. Não era incomum Isabela mandar mensagem. Era incomum Isabela mandar mensagem que não fosse um pedido. Desta vez, o texto tinha a informalidade relaxada de quem não considera que o que está pedindo possa causar qualquer desconforto a quem recebe. Tenho um jantar marcado hoje às 8 no Spot com um cara que fulana de tal me apresentou. CEO de uma techzinha, tipo bem-sucedido, mas recebi convite para ir para Balneário esse fim de semana e o voo é às 6. Você não tem nada para fazer hoje à noite, né? Vai lá no lugar. Vê o que é esse cara. Restaurante está pago. Renata leu a mensagem 2 vezes. Depois uma terceira. Havia um grupo de amigas de Isabela. Renata sabia que havia, porque Isabela às vezes esquecia de silenciar as notificações antes de mostrar o celular, onde a história foi compartilhada naquele mesmo dia. Mais tarde, Renata descobriria que houve gargalhadas. Que alguém havia dito: "Manda a Renata, ela não tem nada a perder mesmo."
que isso havia sido recebido como lógica razoável, não como crueldade. Na hora, ela não sabia nada disso. Na hora, ela ficou olhando para o teto do quarto por aproximadamente 3 minutos e pensou com uma clareza estranha que não queria ir, que não havia razão no mundo para ir, que aparecia num restaurante caro no lugar da irmã bonita para encontrar um CEO desconhecido. Era exatamente o tipo de situação onde você sai menor do que entrou. Então ela se levantou, abriu o guarda-roupa, pegou a blusa azul marinho, que era a peça mais arrumada que possuía, a calça preta que usava para entrevistas de emprego, passou o batom nude que havia comprado 3 anos atrás, numa promoção de farmácia rival, prendeu o cabelo, pegou o cartão do metrô e foi. O spot ficava na Rua Augusta, nos Jardins, a parte da Augusta que estava do lado certo da Paulista, como se a avenida fosse uma linha de fronteira invisível entre 2 países que falavam a mesma língua, mas não se entendiam. Renata desceu na estação Consolação e caminhou os 6 minutos até o restaurante com o passo de quem está indo cumprir uma tarefa burocrática, sem pressa, sem ansiedade, sem a expectativa que normalmente acompanha jantares com desconhecidos. Ela havia descartado a expectativa antes de sair de casa. Havia decidido no metrô que ia até a mesa, se apresentava, dizia a verdade, e se ele quisesse ir embora, ela voltava para o Brás e comia o restante do arroz com ovo. Não havia drama nisso. Era apenas uma sexta-feira ligeiramente mais inconveniente que o normal. O restaurante tinha aquela luminosidade dourada, calculada, que lugares assim têm. Não escuro o suficiente para ser íntimo, não claro o suficiente para ser desconfortável, exatamente na temperatura emocional que faz as pessoas se sentirem um pouco mais interessantes do que são. O som era de conversas discretas e talheres, um murmúrio coletivo que dava ao ambiente uma textura quase sonora de sofisticação. Renata foi até a recepcionista, disse o nome da reserva, Cavalcante, e foi conduzida até uma mesa no meio do salão, onde um homem de paletó cinza estava olhando para a tela do celular com a concentração levemente ausente de quem está verificando e-mails sem realmente ler nenhum. Rodrigo Cavalcante tinha 37 anos e o tipo de cansaço que não vem de uma semana ruim, mas de anos, uma fadiga instalada nas linhas ao redor dos olhos, nos ombros ligeiramente curvados apesar da postura ereta, no jeito automático com que ele desviou o olhar do celular para ela, sem ainda ter processado que ela era a pessoa errada. "Boa noite", Renata disse. "Eu sou Renata, irmã de Isabela." Ela não fez pausa dramática, não esperou reação, continuou no mesmo tom direto. Ela não pôde vir. "Eu entendo completamente se você preferir ir embora." Rodrigo Cavalcante ficou em silêncio por 3 segundos. Eram 3 segundos suficientes para Renata calcular a trajetória de volta até a estação Consolação e concluir que havia tempo de parar na padaria da esquina antes de fechar. Mas ele não disse que ia embora. Ele a olhou. Não da forma que homens, às vezes, olham mulheres em restaurantes, com a avaliação rápida e superficial de quem está fazendo cálculos. Ele a olhou como quem está vendo alguma coisa que não esperava ver e precisa de um segundo para entender o que é. "Você ficou", ele disse com uma voz calma que não tinha nem decepção, nem entusiasmo, apenas um registro de facto. "Eu fico." Renata se sentou. O cardápio tinha aquele formato de letras pequenas, em papel grosso, que indica que os preços estão estrategicamente posicionados para parecerem secundários. Ela leu devagar, sem fingir que não estava fazendo a conta. O prato mais barato era um risoto de fungo que custava $68. Ela o pediu sem hesitação e sem comentário, a voz exatamente no mesmo tom com que pedia qualquer coisa. Rodrigo pediu o mesmo. O garçom não piscou. Renata notou que Rodrigo havia notado a escolha dela e havia correspondido, não com um gesto ostensivo de solidariedade, mas como quem decide, silenciosamente, que aquilo era justo. Ela não agradeceu. Ele não esperava agradecimento.
A conversa começou com a única pergunta que cabia naquele contexto específico de estranheza inaugurada. Por que você veio? Renata pensou por um segundo. Porque ela pediu, e eu não tinha motivo forte o suficiente para dizer não. Pausa. E porque o metrô passa perto. Rodrigo Cavalcante sorriu. Era um sorriso pequeno, rápido, que desaparecia antes de se estabelecer completamente, como um reflexo mais do que uma escolha. Renata percebeu, olhando para aquele sorriso, que ele havia passado tempo suficiente sem sorrir, genuinamente, para que o músculo tivesse ficado levemente enferrujado. Você podia ter inventado uma desculpa, ele disse. Podia, ela concordou, mas seria mais trabalho. O risoto chegou 20 minutos depois, numa travessa de cerâmica escura que contrastava com a palidez cremosa do arroz. O cheiro que subiu com a tampa sendo retirada era de manteiga e vinho branco e terra. O funghi porcini com aquele aroma particular que lembra floresta e outono, e nenhum dos dois havia estado numa floresta de outono jamais, mas era aquilo. Renata pegou o garfo e comeu com a atenção tranquila de quem presta atenção na comida. Rodrigo observou isso por um momento antes de começar a comer também. Você trabalha com o quê? Ele perguntou. Farmácia, atendente, ela disse sem adornos. Consolação. Ele acenou com a cabeça. Há quanto tempo? 4 anos. Você gosta? Renata considerou a pergunta. Era uma pergunta que as pessoas raramente faziam sobre trabalhos assim. Trabalhos de turnos e caixas e uniformes não costumavam ser objeto de gosto ou desgosto, apenas de necessidade. Conheço os clientes, ela disse por fim. Isso importa. Rodrigo ficou em silêncio por um momento que era ligeiramente longo demais para ser casual. Então ele disse, eu tenho 340 funcionários e não sei o nome de nenhum que não seja da diretoria. Renata o olhou. Não era julgamento no olhar dela, era apenas registro. Isso deve ser solitário, ela disse, com a simplicidade direta de quem faz diagnósticos sem crueldade. Rodrigo não respondeu imediatamente. Mexeu no risoto com o garfo por alguns segundos. Ele disse por fim. A palavra era curta demais para conter tudo que havia dentro dela. E os dois sabiam disso. E nenhum dos dois tentou expandir. O silêncio que se instalou depois não era vazio. Tinha textura, tinha peso, tinha a qualidade específica dos silêncios entre pessoas que acabam de dizer uma verdade acidental e ficam surpresas de ter sobrevivido a isso. Eles ficaram no restaurante por 2 horas. Não porque o jantar fosse longo, mas porque a conversa, que havia começado com a praticidade seca de 2 estranhos cumprindo uma obrigação social, foi gradualmente ficando outra coisa. Rodrigo contou que havia fundado a Cavalcante Tech com 40 mil reais emprestados do pai, quando tinha 28 anos, numa sala de 10 metros quadrados no Bom Retiro, e que nos 9 anos seguintes havia transformado aquilo numa empresa de faturamento de 120 milhões, que ele agora mal conseguia reconhecer como sua. Não com orgulho, com a perplexidade levemente melancólica de quem construiu alguma coisa tão grande que ficou pequeno dentro dela. Renata contou sobre os 4 anos na farmácia sem tirar férias de 2 semanas seguidas, sobre o quarto no cortiço, sobre a sensação de que sua vida estava acontecendo em câmera lenta, enquanto o resto do mundo passava em alta velocidade. Não com vitimismo, com a precisão descansada de quem já processou suficientemente uma realidade para conseguir olhar para ela sem se perder. Quando o garçom trouxe a conta, Rodrigo a pegou antes que qualquer gesto pudesse ser feito. Renata não protestou. Não porque achasse que ele devia, mas porque havia uma ordem natural naquilo que não precisava de negociação. Ela disse, obrigada, de um jeito que era genuíno sem ser exagerado, e ele acenou com a cabeça de um jeito que recebia aquilo sem inflar. Do lado de fora, a Augusta estava com o movimento habitual de uma sexta à noite. Grupos de jovens, Ubers parados em fila dupla, o cheiro de churrasco que vinha de algum bar próximo, misturado com o perfume das jacarandás que ainda havia em alguns quarteirões do bairro.
Renata estava procurando mentalmente a direção da Estação Consolação quando Rodrigo disse: "Posso te levar?" Ela o olhou. "Eu moro no Brás. Eu sei onde fica o Brás." Ela considerou por um segundo. Havia um Uber a 20 minutos de espera no aplicativo e o metrô encerrava às meia-noite, e eram 11h10. "Pode," ela disse. O carro era um Volvo preto que estava estacionado num bolsão a meio quarteirão. O interior cheirava a couro e ao perfume levemente cítrico de algum produto de limpeza de carro caro. Renata sentou no banco do passageiro com a postura de quem não tem intenção de se encolher só porque o assento é mais macio do que está acostumada. Eles foram pela Paulista, depois pela Radial Leste, e a cidade passava pelas janelas com aquela qualidade de São Paulo à noite. As luzes dos prédios comerciais acesas, mesmo sem ninguém dentro. Os postes amarelos das ruas residenciais, os ônibus vermelhos fazendo seus últimos trajetos. "Posso te pedir o número?" Rodrigo disse quando estavam parando no endereço que ela havia dado. Não o do cortiço exato, mas a esquina 2 ruas antes, porque havia uma distância que ela ainda não estava pronta para encurtar. "Não prometo nada," ele adicionou, antes que ela respondesse. "Só que se você quiser tomar um café na semana que vem, eu vou estar disponível." Renata olhou para ele por um momento. Havia algo naquele "não prometo nada" que era mais honesto do que qualquer coisa elaborada que ele pudesse ter dito. "Tá," ela disse. Digitou o número no celular dele. Abriu a porta. "Boa noite, Rodrigo." "Boa noite, Renata." Ela caminhou até o cortiço com as mãos no bolso e o batom nude um pouco gasto nas bordas, e não pensou muito naquilo. Ou tentou não pensar. Havia alguma coisa naquela noite que ficou presa em algum lugar entre o risoto e o silêncio depois da palavra "é", e ela não sabia ainda o que era aquilo, mas sabia que era alguma coisa. E isso, por enquanto, era o suficiente para ser algo em vez de nada. Rodrigo Cavalcante tinha acordado naquela sexta-feira às 5h45, como acordava todo dia, para o alarme que havia programado há 3 anos e nunca havia tido razão de mudar. O apartamento de 280 metros quadrados no Jardim Europa tinha janelas do chão ao teto que davam para a cidade, e às 6 da manhã, São Paulo estava naquele estado específico de quase amanhecer, onde as luzes artificiais ainda dominavam, mas o céu já havia abandonado o preto pelo azul escuro. Rodrigo ficava às vezes, nesses primeiros minutos, acordado sem levantar, olhando para aquelas janelas, pensando que havia alguma coisa fundamentalmente errada num apartamento onde você podia ver a cidade inteira, mas não podia ouvir absolutamente nenhum som dela. O vidro era tão espesso que eliminava não só o barulho, mas qualquer evidência de que aquilo lá fora era real e acontecia sem depender de você. Ele havia comprado o apartamento há 4 anos e nos 4 anos havia chegado à conclusão de que janelas daquele tamanho não eram luxo, eram aquário. A distinção era importante. O divórcio de Mariana havia sido finalizado 2 anos antes, após 7 anos de casamento que haviam começado com amor genuíno e terminado com aquela erosão gradual que acontece quando 2 pessoas param de se ver de verdade e continuam ocupando o mesmo espaço por inércia e agenda compartilhada. Não havia traição, não havia vilão, não havia momento dramático. Havia apenas uma reunião numa sexta-feira de julho, onde os 2 advogados e os 2 ex-cônjuges sentaram numa mesa e dividiram o que havia para dividir. E Rodrigo havia saído de lá com a sensação estranha de que a parte mais dolorosa do processo não havia sido perder Mariana, mas perceber que havia perdido Mariana anos antes daquela reunião e não havia notado, porque estava ocupado demais para prestar atenção. Beatriz tinha 7 anos quando o divórcio foi assinado, e agora tinha 9 e morava com Mariana num apartamento no Brooklyn, que Rodrigo havia comprado como parte do acordo, e ele a buscava na sexta alternada e devolvia no domingo. E essa equação de dias e horas e videochamadas era o jeito que ele havia aprendido a ser pai sem ser presente.
O que era, ele sabia, não ser pai suficientemente. Tinha tentado, nos 2 anos desde o divórcio, voltar a se relacionar. Havia saído com 3 mulheres, em situações que poderiam ter sido chamadas de namoro, se tivessem durado mais do que 6 semanas cada. Todas inteligentes, todas bonitas, todas igualmente incapazes de penetrar a camada de ausência que ele havia construído ao redor de si mesmo, com tanto cuidado, que havia esquecido que era uma construção. A apresentação com Isabela Braga havia vindo por uma amiga em comum que trabalhava no setor de moda e havia garantido que Isabela era diferente. Palavra que Rodrigo havia aprendido costumava significar tem mais seguidores que as outras. Ele havia marcado o jantar sem entusiasmo particular, da forma como marcava a maioria das coisas da vida pessoal, como item de agenda que precisava ser cumprido para que não ficasse como pendência. O que havia encontrado em vez disso era Renata Braga, chegando com blusa de R$ 40 e batom gasto, e o tipo de honestidade direta que ele não encontrava nem nas reuniões de diretoria, onde todo mundo supostamente estava sendo profissional. Ela havia dito que podia ir embora. Havia pedido o prato mais barato, sem disfarçar que estava fazendo isso. Havia dito que o trabalho dela importava porque ela conhecia os clientes, como se isso fosse a coisa mais óbvia e mais importante do mundo. E, de repente, no contexto daquele jantar e daquela resposta, era. Rodrigo ficou acordado até a 1 da manhã naquela sexta, o que não era incomum, mas a razão era incomum. Ele não estava verificando relatórios. Estava sentado no sofá de couro do apartamento, com os olhos na cidade silenciosa atrás do vidro, pensando em silêncio e num prato de risoto que havia custado 68,6 e na mulher que havia pedido aquilo sem hesitar, e sentindo, com uma clareza levemente perturbadora, que havia passado os últimos 2 anos em busca de alguma coisa que havia se sentado à sua frente naquela noite por razões completamente casuais. Ele mandou mensagem na segunda de manhã. Café, quando você estiver disponível. Renata respondeu às 2 da tarde, quando saiu do turno. Quarta, 3 da tarde. Tem uma padaria perto do metrô Bressermuca. Rodrigo tinha reunião de planejamento estratégico na quarta às 3. Desmarcou. Seu assistente olhou para a agenda com a expressão de quem estava processando um evento geológico. Nos 4 anos que trabalhava com Rodrigo Cavalcante, ele jamais havia desmarcado reunião de planejamento estratégico por nenhuma razão que não fosse viagem internacional ou doença. Reagenda para quinta, Rodrigo disse, e saiu antes que houvesse tempo para perguntas. Música. A padaria Estrela do Brás ficava numa esquina de rua calçada com pedras irregulares, o tipo de estabelecimento que existe em São Paulo há 40 anos sem mudar nada, exceto o preço do pão francês. A fachada era de azulejo branco com letreiros vermelhos. As mesas de fórmica ainda tinham aquelas bordas de alumínio que fazem parte da memória sensorial de uma cidade. E o cheiro que saía pela porta aberta era de fermento e café passado na hora. Rodrigo chegou no Volvo. Estacionou a 2 quarteirões porque não havia espaço mais perto. Caminhou até a esquina com o paletó dobrado no braço porque estava calor e havia decidido, a 3 quarteirões de distância, que paletó naquele contexto era afetação desnecessária. Renata já estava sentada quando ele chegou, com um café preto na frente e o uniforme da farmácia ainda ligeiramente marcado no ombro onde a etiqueta havia ficado. Ela havia vindo direto do turno. Ela o viu entrar e não se levantou. Não fez gesto de bem-vindo. Apenas acenou com o queixo numa indicação de que havia visto. E estava bem. Rodrigo se sentou. Pão de queijo? Ela perguntou. Como se fosse a coisa mais natural do mundo oferecer pão de queijo a alguém que jantava em restaurantes de 3 estrelas Michelin quando viajava. Sim, ele disse. Ela acenou para o garçom com a facilidade de quem é cliente há tempo suficiente para não precisar de cardápio. Vieram 2 pães de queijo numa cestinha de papel com manteiga do lado. O café de Rodrigo chegou em seguida.
O tipo de café servido em xícara grossa de louça branca que retém o calor. O pão de queijo estava quente, macio por dentro, com aquela crosta leve que esfarela quando você morde. Rodrigo comeu sem comentário, com atenção. Você estava certa, ele disse depois do primeiro. Sobre o pão de queijo? Melhor de São Paulo. Renata levantou uma sobrancelha com a expressão levemente céticas de quem considera a afirmação exagerada, mas não vai contradizer. Você já foi em muitas padarias de São Paulo? Honestamente, não. Uma pausa. Mas tenho referência suficiente para saber que isso aqui é bom de verdade. Ela aceitou aquilo com um aceno. Eles ficaram na padaria por 1h40, o que era longo para um café e curto para tudo que foi dito. Rodrigo contou sobre Beatriz, não como pai que está se desculpando pela ausência, mas como homem que está tentando, com a desajeitada sinceridade de quem aprendeu a lição tarde, consertar alguma coisa que ainda dá para consertar. Ela tem 9 anos, e às vezes eu olho para ela e percebo que ela parou de me contar coisas. Ele disse isso olhando para o café, não para Renata. Não de uma vez. Foi gradual. Um dia você nota que ela não conta mais os detalhes, só os resumos. Renata ficou em silêncio por um momento. Meu pai era assim, ela disse. A gente aprende a dar os resumos porque é o que cabe no espaço que eles abrem. Rodrigo a olhou. Mas dá para mudar, ela completou sem drama na voz. Desde que você abra o espaço de verdade. Não era conselho, era observação. A diferença era enorme e Rodrigo sentiu a diferença. Havia algo em Renata Braga que não tentava suavizar nem dramatizar as coisas, que as apresentava com uma clareza tranquila, que não era frieza, mas era algo próximo de honestidade estrutural, como se ela tivesse chegado a um lugar onde as verdades podiam ser ditas sem precisar de embalagem especial, porque ela mesma havia parado de precisar de embalagem. Ele não sabia ainda de onde vinha aquilo, mas sabia que queria entender. Música. Eles se encontraram mais 4 vezes nas 3 semanas seguintes. Rodrigo a buscava na saída do turno da farmácia, às 2 da tarde. O Volvo parado na Consolação, enquanto ela saía pelo caixa lateral, com o casaco de lã sobre o uniforme, o cabelo ainda preso, as olheiras de quem levantou às 5. Eles iam para a padaria do Brás, ou para um café no Paraíso que Renata havia descoberto que abria tarde e tinha internet boa. Ou simplesmente ficavam no carro com o motor ligado por conta do ar-condicionado, enquanto a chuva de outubro batia no teto e a cidade ficava cinza do lado de fora. Havia naqueles encontros uma qualidade que Rodrigo não sabia nomear inicialmente, uma ausência de performance que era ela mesma uma forma de presença. Com Renata, ele não precisava parecer bem-sucedido, porque ela não tinha interesse nisso. Não precisava parecer interessante, porque ela não estava entediada. Não precisava encher silêncios com substância fabricada, porque o silêncio entre eles havia se tornado, em algum momento das 3 semanas, uma coisa confortável, em vez de constrangedora. Na segunda semana, ela havia contado sobre a infância sendo a outra, não com amargura, mas com o distanciamento clínico de quem examina um fato antigo que já não dói com a mesma intensidade, mas ainda importa ser dito. Não era que me tratassem mal, ela disse, num dos turnos de chuva no carro. Era que eu simplesmente não ocupava espaço, como se eu fosse o contexto da história da Isabela, em vez de ter uma história própria. Rodrigo ficou em silêncio ouvindo isso, com a atenção específica de quem está ouvindo de verdade, não preparando resposta, não fazendo cara de empático, apenas presente naquilo que estava sendo dito. Como que você saiu disso? Ele perguntou. Renata olhou para a chuva na janela. Eu não saí completamente, ela disse. Ainda ouço às vezes. A voz que diz que sou a nota de rodapé. Uma pausa. Mas aprendi a reconhecer quando é a voz deles falando e quando é minha. Ela virou para ele. É diferente quando é a sua própria voz dizendo, porque você pode responder. Rodrigo pensou nisso por dias.
Pela primeira vez em muito tempo, havia pensado em algo que não era trabalho, ou agenda, ou culpa de pai ausente. Havia pensado em Renata Braga, dizendo, você pode responder. E havia ficado acordado às 3 da manhã, no apartamento com as janelas grandes, tentando descobrir quando havia parado de responder para a própria voz. E a resposta, quando chegou com a clareza incômoda das coisas que você já sabe, mas evitou saber. Havia parado há anos. Havia trocado a conversa interna pelo movimento constante. Havia preenchido qualquer espaço de quietude com tarefa, com meta, com reunião, com viagem, porque quietude era o lugar onde as perguntas difíceis viviam e ele não queria as perguntas. Na terceira semana, numa quinta-feira à tarde em que Beatriz estava com ele por conta de uma consulta médica que havia sido remarcada, Rodrigo levou a filha para tomar sorvete no Ibirapuera antes de voltar para o apartamento. Beatriz tinha o cabelo escuro da mãe e os olhos claros dele e o jeito específico de andar de quem está sempre ligeiramente além do lugar onde está fisicamente. A cabeça já no próximo lugar antes de ter chegado no atual. Ela havia ficado em silêncio a maior parte do dia. Não o silêncio de criança entediada, mas o silêncio de criança que está avaliando alguma coisa. Foi só quando estavam sentados no banco do parque, cada um com uma casquinha, que ela disse, você tá diferente. Rodrigo a olhou. Diferente como? Beatriz lambeu o sorvete pensando. Mais aqui. Ela disse por fim, como se fosse óbvio. Rodrigo ficou com aquilo na garganta por um momento. Tô tentando, ele disse. Beatriz acenou com a cabeça como se aquilo fosse informação suficiente. Depois, você tá saindo com alguém? Ele considerou mentir. Considerou dizer não, nada assim. Considerou todas as formas adultas de evitar a pergunta. Tô conhecendo uma pessoa, ele disse. Beatriz acenou de novo. É legal? É, ele disse. E percebeu, dizendo, que era a primeira vez em muito tempo que havia usado aquela palavra. Legal, e sentido que ela cabia. Na semana seguinte, a história chegou até Rodrigo pelo caminho mais torto possível. Havia um evento no espaço de eventos do Instituto Moreira Salles, na Paulista, o tipo de evento que mistura setor financeiro com startups e tem open bar de vinho natural e conversas sobre valuations, que ninguém ali realmente entende, mas todos fingem. Rodrigo havia ido porque havia 3 investidores que queria ver pessoalmente. Tinha ficado 40 minutos. Havia cumprido o objetivo e estava se despedindo quando sua secretária, Patrícia, uma mulher de 52 anos que trabalhava com ele há 6 e possuía o tato específico de quem passou décadas gerenciando o ego de homens bem-sucedidos, apareceu ao lado dele com aquela expressão que ela tinha quando precisava dizer alguma coisa e estava calculando o ângulo certo. Tem uma coisa que eu vi aqui que acho que você precisa saber, ela disse, com a voz baixa de quem está reportando e não comentando. Uma mulher estava contando para um grupo, rindo, que você foi jantar com uma modelo e acabou ficando com a irmã ordinária. Pausa. Ela disse a irmã ordinária. Rodrigo ficou em silêncio por um segundo. Quem era a mulher? Não sei o nome. Amiga de alguém da área de moda. Ele agradeceu, pegou o paletó e saiu. No carro, no caminho de volta para o Jardim Europa, ficou em silêncio com o rádio desligado e São Paulo passando pelas janelas com aquela indiferença específica que a cidade tem com qualquer coisa que não seja ela mesma. Não era raiva exatamente, era algo mais fundo que raiva, mais frio. A sensação de que havia um circuito inteiro de pessoas que haviam transformado Renata Braga em material de anedota sem ela estar presente para saber. E que isso havia acontecido porque haviam calculado que ela não merecia o aviso. Que era seguro rir porque ela não estava na sala. Ele não sabia ainda que Renata havia recebido o áudio. Na mesma noite, às 22h47, Isabela havia mandado mensagem de voz para a irmã. Renata estava deitada no quarto do cortiço, com o celular na mão, quando a notificação chegou. Ela ouviu os primeiros 10 segundos e entendeu o suficiente. A voz de Isabela tinha aquela qualidade específica de quem está com raiva de alguma coisa que não deveria, logicamente, ser objeto de raiva dela.
mas havia encontrado uma lógica interna que tornava tudo coerente. Você foi lá me substituir e ficou com ele? Que cafajestice! Ele me ignorou completamente quando a gente cruzou hoje no evento. Não é possível que você... Renata desligou o áudio. Ficou olhando para o teto por alguns segundos. Depois, ligou o celular de tela para baixo na cama e não mexeu nele por 3 dias. Música. Não era que o áudio de Isabela tivesse mudado alguma coisa que Renata não soubesse. Era que havia articulado em voz alta e com a convicção casual de quem nem considera que pode estar errado, uma verdade que Renata havia passado 4 semanas tentando não ouvir, que aquilo era absurdo, que ela era a parte errada da equação, que Rodrigo Cavalcante havia cometido um erro de percurso, que era engraçado para todos que estavam de fora e inevitavelmente terminaria quando ele percebesse o que era óbvio para todo mundo. Nos 3 dias que se seguiram, Renata foi para o turno, voltou para o cortiço, comeu o que havia na geladeira, dormiu de forma fragmentada e convicta de que estava fazendo a coisa certa ao não responder às mensagens. Havia 4 mensagens de Rodrigo entre quarta e sexta, perguntas diretas, sem drama. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Tô preocupado. E ela lia todas. E não respondia porque estava ensaiando uma saída que fosse digna sem ser cruel. Uma forma de encerrar algo que era inevitável de encerrar antes que ficasse maior e mais doloroso. O problema era que toda vez que formulava essa saída, ouvia a voz de Rodrigo dizendo: "Você ficou, eu fico", com aquela calma que não era performance, e o argumento desmoronava. Não era raiva, era medo, era a certeza antiga e instalada de que em algum momento ele ia perceber que havia escolhido a nota de rodapé e querer voltar para a história principal. E era melhor que ela saísse primeiro do que esperar aquilo. Essa era a lógica. Ela sabia que era a lógica. Sabia também que era a mesma lógica que havia usado a vida inteira para sair antes de ser pedida para sair, para se tornar invisível antes de ser esquecida, para diminuir o próprio espaço antes que alguém precisasse pedir. Era a lógica da sobrevivência de quem aprendeu que ocupar espaço demais custa caro. Na sexta-feira de manhã, às 8 em ponto, a porta de vidro da drogaria São Paulo da Consolação abriu e Rodrigo Cavalcante entrou. Ele estava de camisa social, sem paletó, com a aparência de alguém que havia saído de casa mais cedo do que planejava e havia chegado mais cedo do que era prudente. A farmácia estava com o movimento de início de turno. 2 clientes no balcão, uma fila de 3 no caixa, a colega de Renata, Joana, organizando medicamentos na prateleira do fundo. Renata estava atendendo uma senhora que queria saber se um anti-inflamatório que o médico havia prescrito podia ser tomado com losartana, e ela estava explicando com paciência que sim, desde que respeitadas as doses, quando viu Rodrigo pela janela antes que ele entrasse. O Volvo preto estacionado no táxi lotação, ele atravessando a calçada com o passo de quem tinha um destino específico. Ela terminou o atendimento, entregou a nota fiscal, esperou a senhora guardar o medicamento na bolsa e então virou para ele. Rodrigo estava parado a 2 metros. Joana havia parado de organizar as prateleiras. A senhora que havia sido atendida ainda estava dentro da farmácia procurando a carteira. Eu soube o que disseram de você, Rodrigo disse, com a voz exatamente no mesmo tom de quando havia dito: "Você ficou, eu fico." Calmo, direto, sem ensaio visível. Quero que você saiba que me importo com o que eu vi, não com o que os outros inventaram. A senhora com a carteira parou de procurar. Joana não fingiu que estava olhando para as prateleiras. Renata ficou em silêncio por alguns segundos que eram longos demais para serem confortáveis e curtos demais para serem uma resposta. Havia alguma coisa acontecendo no peito dela que ela não estava com disposição para examinar na frente de 2 testemunhas involuntárias e o movimento de início de turno de uma sexta de outubro.
Ela olhou para Rodrigo com o olhar que ela usava quando estava processando alguma coisa que havia chegado de um ângulo que não estava esperando. Não fechado, não aberto, apenas presente, tentando entender a profundidade de alguma coisa antes de decidir como responder a ela. A gente pode conversar depois do meu turno, ela disse por fim. A voz saiu firme. 2 da tarde, Rodrigo acenou. Tá aqui às 2. Ele saiu. A porta de vidro fechou. A senhora com a carteira finalmente a encontrou. Pagou e saiu sem dizer nada, mas com aquela expressão de quem acabou de assistir a alguma coisa que vai contar para alguém mais tarde. Joana esperou 5 segundos depois que a porta fechou e então disse, sem olhar para cima das prateleiras, você vai me explicar isso depois. Renata não respondeu, mas pela primeira vez em 3 dias sentiu algo soltar no peito. Não resolve, não certeza, mas aquela abertura específica que acontece quando uma porta que você havia decidido fechar fica entreaberta de novo e você percebe, contra toda a previsão, que não quer fechá-la tanto quanto pensava. Música, eles foram para o Parque Trianon. Era perto da farmácia, do lado da Paulista, aquele jardim denso de mata atlântica urbana que existe no meio de São Paulo como um paradoxo vegetal. 50 metros da avenida mais movimentada da cidade, e você estava entre árvores que filtravam o ruído em algo quase suportável. Havia um banco de pedra que Renata conhecia, porque às vezes ficava ali nos 10 minutos do intervalo do turno, quando precisava de um silêncio que não fosse o silêncio do quarto do cortiço. Eles sentaram. O sol das 2 da tarde entrava oblíquo entre as folhas e fazia aquele jogo de sombra e luz no chão que é específico de lugares assim. Música. Como você soube? Ela perguntou. Patrícia ouviu no evento. Uma pausa. Sua irmã também disse alguma coisa para você? Não era pergunta. Renata o olhou. Como você sabe? Porque você parou de responder depois do evento e sua irmã estava lá. Ela ficou em silêncio por um momento. Havia algo levemente perturbador em ser lido com aquela precisão por alguém que ela conhecia há menos de um mês. Ela disse que foi cafajestice da minha parte, Renata disse. Ter ficado com você. Com você. Rodrigo repetiu as palavras devagar, como se você tivesse feito alguma coisa para ela. Na lógica dela, fiz. Qual é a lógica dela? Renata olhou para as folhas acima delas por um momento. Que eu não ocupo espaço que era dela por direito. Uma pausa. É uma lógica antiga. Ela nem percebe que usa. Rodrigo ficou em silêncio ouvindo isso. Depois disse, e na sua lógica? Ela o olhou. Era uma pergunta boa, a melhor que ele poderia ter feito naquele momento, porque deslocava o eixo de onde havia estado para onde deveria estar. Renata respirou fundo. Na minha lógica, ela disse devagar, eu estava ensaiando uma saída porque achei que era inevitável que você chegasse no que todo mundo chegou, que era um erro, que eu era a versão errada do jantar. Isso é o que eles disseram. Eu sei. Uma pausa. Mas quando você ouve a vida inteira, fica difícil distinguir a voz deles da sua. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento com aquela atenção específica que ele tinha. Não análise, não avaliação, mas presença real, o tipo de olhar de quem está realmente vendo. Você é a única pessoa que conheço, ele disse por fim, que pediu o prato mais barato do cardápio sem se desculpar por isso. Uma pausa. Que disse que o trabalho dela importava porque conhece os clientes, que disse que meu apartamento devia ser solitário como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele olhou para as folhas. Ninguém me disse isso antes. Não porque ninguém pensasse, mas porque todo mundo considera que não se diz esse tipo de coisa para mim. Renata ficou em silêncio. Eu não cometi nenhum erro, ele disse. Simples, sem drama, música. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Havia algo se reorganizando internamente, não de forma dramática, não com aquela virada súbita que acontece nas histórias, mas raramente nas vidas reais, mas o tipo de reorganização gradual de quem está decidindo, conscientemente, parar de aplicar uma lógica antiga numa situação nova. Tá, ela disse por fim.
A palavra era curta, tinha peso real. Rodrigo não sorriu de forma exagerada. Não fez gesto de vitória. Apenas acenou com a cabeça uma vez, como alguém que recebe uma informação importante e está processando a responsabilidade que vem com ela. Eles ficaram no banco de pedra por mais 40 minutos, conversando sobre outras coisas, sobre o feriado que estava chegando, sobre um livro que Renata estava lendo e havia comprado numa banca de usados no Brás por 8 Weisers, sobre Beatriz e a consulta remarcada, sobre o barulho que o vizinho de cima do cortiço fazia depois das 11. E à tarde no Trianon tinha aquela qualidade específica de São Paulo em outubro, o calor que não é mais inverno, mas ainda não é verão de verdade, o cheiro de terra úmida da mata urbana, o murmúrio da Paulista como ruído de fundo que lembra que a cidade existe, mas não exige nada de você naquele momento. Quando saíram do parque, eram quase 4. Renata tinha compras para fazer antes que o mercado do bairro fechasse. Rodrigo tinha uma call com a equipe de produto às 5 que havia empurrado 2 vezes naquela semana. Eles pararam na calçada da Paulista com o fluxo de pedestres passando ao redor, o barulho dos ônibus e a luz do sol descendo pelo horizonte dos prédios. Sábado, Rodrigo disse. Beto tem aniversário da escola dele. O filho de um amigo meu. Beatriz vai estar comigo. Você quer vir? Era uma pergunta direta e ao mesmo tempo enorme. A primeira vez que ele havia sugerido incluí-la num dia com a filha. Renata entendeu o peso disso sem precisar de explicação. Tá bom, ela disse. Que horas? 10 da manhã, eu te pego. Me encontra na padaria do Brás. Um sorriso pequeno nos cantos da boca. 10h10. Ele entendeu o 10h10 sem precisar perguntar. Era o tempo de café e pão de queijo. 10h10, ele repetiu. Ela foi para o mercado. Ele foi para o Volvo. E naquele ponto específico da Paulista, com a cidade ao redor fazendo o que São Paulo faz, que é existir em volume total e sem desculpas, Rodrigo Cavalcante percebeu que havia desmarcado reunião de planejamento estratégico, ido a uma farmácia às 8 da manhã de sexta e sentado num banco de pedra no Trianon por 40 minutos, e que nenhuma dessas coisas havia aparecido em nenhum momento trabalho. Pela primeira vez em anos, alguma coisa da vida pessoal não havia parecido trabalho. O sábado do aniversário foi num espaço de festas no Butantã, o tipo de lugar com tobogã inflável e mesa de salgados que fica lotado de crianças das 10 ao meio-dia e de pais exaustos das 10 ao meio-dia também. Rodrigo chegou na padaria do Brás às 10h10 com Beatriz no banco de trás, que desceu do carro com a mochila pequena de pelúcia e olhou para Renata com a avaliação direta e sem filtro que só crianças de 9 anos conseguem fazer. Renata estava na mesma mesa de fórmica, com café e 2 pães de queijo que havia pedido para os 3. Você é a Renata? Beatriz perguntou sentando. Sou. Papai falou que você conhece o melhor pão de queijo de São Paulo. Ele exagerou um pouco, mas é bom. Beatriz pegou um pão de queijo e mordeu. Considerou. É bom, ela confirmou com a seriedade de uma crítica gastronômica. Rodrigo olhou para Renata sobre a cabeça da filha com um sorriso que era genuíno e levemente aliviado. Ela levantou o café em direção a ele num gesto mínimo que era ao mesmo tempo saudação e cumplicidade. Eram 10h15 da manhã, e havia sol entrando pela janela da padaria, e a cidade estava naquele estado específico de sábado cedo, mais lenta, mais respirável, com o trânsito reduzido e os sons mais distintos. E havia algo naquele momento que era simples, de uma forma que não precisava ser analisado para ser real. Música. A festa foi ruidosa e feliz, da forma que festas de crianças são quando estão funcionando como deveriam. Beatriz saiu correndo para encontrar colegas antes que chegassem completamente à porta. Rodrigo apresentou Renata ao amigo dono da criança aniversariante, um homem chamado Leandro, que era arquiteto, e a mulher dele, Carol,
que cumprimentou Renata com a simplicidade de quem não tinha nenhuma expectativa formulada e, portanto, não tinha nenhuma para quebrar. Renata ficou bem naquela situação. Havia nela uma competência social específica que não vinha de treinamento em eventos de networking, mas de 4 anos atendendo centenas de pessoas diferentes por dia, de saber como entrar numa conversa, como ouvir, como fazer perguntas que abriam em vez de fecharem. Leandro disse que havia começado a tomar losartana e perguntou sobre interação com vinho tinto, e ela respondeu com a precisão de quem sabe do assunto e o bom humor de quem não precisa impressionar com o saber. Rodrigo observou isso de longe. Estava do outro lado do espaço com um refrigerante na mão quando viu Renata rindo de alguma coisa que Carol havia dito, o riso genuíno, sem calcular efeito, e sentiu algo que não sabia nomear completamente, mas que tinha a textura de reconhecimento, de estar vendo algo real. Pela primeira vez em muito tempo, estava num ambiente social sem estar gerenciando o ambiente. Estava apenas nele. Às 11h30, Beatriz apareceu ao lado de Renata, puxando pelo braço. "Você sabe jogar aquele jogo de passar a bola sem deixar cair?" Renata olhou para ela. "Depende das regras. As regras são, não pode deixar cair." "Então sim." Renata foi jogar o jogo com Beatriz e mais 3 crianças que ela não conhecia, com a mesma disposição tranquila com que havia pedido o prato mais barato do cardápio no spot, sem alardes, sem cálculo, apenas presente. Rodrigo ficou de pé perto da mesa de salgados, vendo isso, e sentiu aquela coisa se apertar no peito novamente. Só que desta vez não era dor. Era a outra coisa, a que mora do mesmo lado, mas é diferente, que você reconhece quando vê alguém com seu filho e percebe que a criança está bem, que está de verdade bem, não educadamente bem, mas bem. Beatriz deixou a bola cair 3 vezes e reclamou das 3 sem parar de jogar. Renata deixou cair uma e disse, "Faz parte", com um encolher de ombros que Beatriz claramente achou justo, porque voltou a jogar sem protestos. Eram 11h45 de um sábado de outubro no Butantã, e o sol entrava pelo toldo listrado do espaço de festas, e as crianças faziam o barulho que crianças fazem, e Rodrigo Cavalcante estava parado com um copo de guaraná na mão, pensando que havia passado 2 anos tentando encontrar alguma coisa, e estava olhando para ela agora, e ela estava ensinando sua filha que deixar cair faz parte. Os meses que se seguiram foram construídos de pequenas coisas. Não havia um momento de virada dramático. Não havia declaração numa varanda com vista para a cidade. Não havia nenhuma das arquiteturas emocionais que Renata havia aprendido, com os anos, a desconfiar. Havia Rodrigo aparecendo na Consolação às 2h, com frequência suficiente para que a Joana parasse de comentar e começasse a simplesmente acenar quando via o Volvo. Havia Renata aparecendo aos sábados no apartamento do Jardim Europa, não para ficar, mas para buscar Rodrigo e Beatriz e ir a algum lugar que não fosse o apartamento do Jardim Europa, porque havia algo naquele espaço de 280 metros quadrados, com vidros do chão ao teto, que ela ainda achava levemente sufocante. Não pelo luxo, mas pelo silêncio calculado. "Você podia pelo menos abrir uma janela", ela havia dito numa tarde, e Rodrigo havia olhado para ela com a expressão de quem nunca havia considerado essa possibilidade, e então havia aberto. O ar que entrou tinha cheiro de jacarandá e escapamento e café de alguma janela vizinha. "Melhor", ela havia dito. Havia Beatriz mandando mensagem de áudio, perguntando se Renata queria ver um documentário sobre polvos que havia passado no canal de streaming, e Renata respondendo que sim, mas que teria que ser no sábado, porque na semana ela trabalhava e dormia, e mais nada. Beatriz havia respondido com um emoji de polvo,
Havia Rodrigo reduzindo as viagens, não de uma vez, não com anúncio formal, mas pela acumulação de decisões individuais, de não pegar o voo de segunda quando o de quinta resolveria, de fazer a reunião de Milão por videoconferência, de mandar o diretor financeiro para o Congresso de Lisboa, porque o diretor financeiro tinha informações mais atualizadas de qualquer forma. A equipe havia notado. Sua assistente havia notado. O conselho havia perguntado, numa reunião trimestral, se havia alguma questão de saúde que devesse estar ciente. Rodrigo havia dito que não. Havia apenas uma reorganização de prioridades em andamento e que os números do trimestre falavam por si. Os números falavam bem. O que era, Rodrigo havia descoberto, algo que acontece quando você para de gerenciar por presença física constante e começa a confiar na equipe que você mesmo havia contratado. Era uma descoberta tardia, mas era uma descoberta. Música. Em novembro, Renata foi chamada para um processo seletivo. Ela soube do processo pelo quadro de avisos da própria farmácia. A Rede Farma Paulista, que tinha 34 unidades em São Paulo e estava expandindo para o interior, estava contratando supervisores regionais. Ela havia lido o aviso, tirado foto com o celular, voltado para o caixa. Naquela noite, havia pesquisado a empresa no celular, lido os requisitos da vaga, checado que tinha 4 dos 5, o quinto sendo experiência em gestão de equipes que ela não tinha formalmente, mas havia exercido de fato toda vez que havia treinado novos atendentes e coberto supervisão nas férias da gerente nos últimos 2 anos. Havia preenchido o formulário online às 11 da noite, com o celular apoiado no travesseiro e a tela no brilho mínimo para não perder o sono, e havia mandado. 3 dias depois, Rodrigo havia mencionado, sem que ela houvesse dito nada, que tinha uma participação societária minoritária na Rede Farma Paulista, uma das 20 empresas do portfólio de investimentos da Cavalcante Tech. Renata havia ficado em silêncio por um momento. Você pode não mencionar isso para ninguém lá, ela havia dito. Ele a havia olhado. Você aplicou? 3 dias atrás. E não me contou. Eu conto quando souber se passei para a segunda fase. Havia um segundo de tensão que não era exatamente tensão. Era o espaço entre 2 modos de entender ajuda. Rodrigo havia ficado em silêncio por um momento que era suficiente para que os 2 soubessem que ele havia entendido. Tá, ele havia dito. Não menciono. Obrigada. Mas se você passar, você me conta. Quando eu passar, ela havia corrigido, com a precisão quieta de quem decide acreditar no próprio mérito antes que alguém precise acreditar por ela. Ela passou. Passou na primeira fase, na segunda, na entrevista com o RH e na entrevista final com o diretor de operações, que havia dito ao final dos 50 minutos que raramente havia conversado com candidata que conhecesse o chão de farmácia com aquela profundidade de quem viveu, não de quem estudou. Quando a proposta chegou por e-mail, cargo de supervisora regional, responsável por 7 unidades na Zona Leste, salário de 4 salários. 800, plano de saúde, vale alimentação. Renata estava no turno da tarde e havia lido o e-mail no intervalo de 10 minutos no banco de pedra do Trianon, com o sol de novembro aquecendo a nuca. Havia ficado em silêncio por alguns minutos. Depois havia mandado mensagem para Rodrigo. Passei. A resposta havia chegado em 43 segundos. Eu sei. Ligaram para confirmar referências e o RH me disse que você tinha arrasado. Eu não disse nada, juro, mas não pude evitar de ficar sabendo. Uma pausa de 30 segundos. Depois, parabéns, Renata. Ela havia ficado olhando para a mensagem com aquele sorriso que aparecia quando ela não estava tentando sorrir. Pequeno, genuíno, o tipo que começa nos olhos antes de chegar à boca. Havia guardado o celular e voltado para o turno. Na semana seguinte, havia pedido demissão da Drogaria São Paulo com aviso prévio de 15 dias e havia dito pessoalmente a cada um dos clientes que reconhecia:
O senhor da losartana, a mulher das fraldas geriátricas, os jovens dos energéticos, que estava se mudando para outra função, mas que alguém ia continuar sabendo o nome deles. A maioria havia dito parabéns. O senhor da losartana havia dito que merecia, com uma convicção que a havia pego de surpresa. Música. Em dezembro, Isabela ligou. Não havia sido anunciado, não havia sido precedido por mensagem de texto. Havia simplesmente tocado numa quinta-feira às 7 da noite, enquanto Renata estava preparando macarrão no fogão de 2 bocas do quarto do cortiço. Ela ainda não havia se mudado, estava juntando para o primeiro e último do novo apartamento. Havia um em Moema que estava dentro do orçamento e tinha janela de verdade. O nome de Isabela tinha aparecido na tela, e Renata havia ficado olhando para ele por 2 toques antes de atender. Oi, ela havia dito. Isabela havia dito oi de volta com aquela qualidade de voz de quem está fazendo esforço para ser razoável e quer que o outro perceba o esforço. Havia dito que tinha ouvido que Renata estava de novo com Rodrigo. De novo, como se houvesse havido uma interrupção, quando a verdade era que o áudio de voz havia sido a interrupção, e havia sido interrupção de Renata, não de Rodrigo. E havia dito que queria resolver as coisas. Renata havia mexido no macarrão com a colher enquanto ouvia. Havia uma lista de coisas que podia dizer. Havia também a opção de não dizer nenhuma delas, e simplesmente ouvir onde a conversa chegava. O que você quer resolver? Ela havia perguntado com a voz neutra de quem está pedindo informação, não confronto. Isabela havia dito que não achava justo o que havia acontecido, que ela havia mandado Renata no lugar sem pensar muito. Foi mal julgado, eu sei, e que não esperava que Renata ficasse com o cara, e que havia ficado com raiva, mas que a raiva tinha passado, e que queria que as coisas ficassem bem entre elas. O discurso tinha a qualidade de algo que havia sido ensaiado em partes, mas não no conjunto, e havia costuras visíveis. Renata havia esperado que terminasse. Então havia dito com o mesmo tom direto que usava para explicar interação de medicamentos. Isabela, você me mandou como piada. As suas amigas riram. Você depois me ligou furiosa porque eu não estava cumprindo a função que você havia decidido que eu tinha. Ser a versão descartável que você manda quando não quer ir. Uma pausa. Eu não preciso que você peça desculpa, mas eu também não vou fingir que não aconteceu. Isabela havia ficado em silêncio por um momento. Você sempre foi muito dramática, ela havia dito por fim. E a frase havia chegado com aquela qualidade específica das frases que revelam, ao ser ditas, exatamente o problema que estão tentando negar. Renata havia mexido no macarrão. Tá, Isabela, cuida-se. Havia desligado. Havia colocado o macarrão no prato com molho de tomate de lata que havia comprado na promoção. Havia comido sentada na beira da cama, com o prato no colo e o celular virado para baixo. E havia pensado que havia uma versão dela, de 2 anos atrás, que teria ficado acordada remoendo aquela conversa até às 3 da manhã, reescrevendo as respostas, calculando o que havia dito errado, tentando encontrar a versão da frase que tivesse funcionado. E havia uma versão dela agora que comia macarrão, e sabia que havia dito exatamente o que precisava ser dito, e que o problema da frase de Isabela não era um problema que ela podia resolver. Eram coisas diferentes. A distância entre as 2 versões tinha custado tempo e havia valido. Música. Em janeiro, Rodrigo propôs comprar um apartamento para ela. Não foi mal intencionado. Ele havia dito numa tarde de domingo no apartamento do Jardim Europa, enquanto olhavam juntos um site de imóveis, ela havia mostrado o de Moema com janela de verdade, que havia um no Paraíso que estava no mercado, 2 quartos, andar alto, que ficaria bom para ela e que ele podia ajudar com a entrada. A frase havia saído com a naturalidade de quem está resolvendo um problema logístico, não com a consciência de que estava cruzando uma linha. Renata havia ficado em silêncio por alguns segundos. Depois, havia fechado o site no celular, pousado no sofá e dito, não. Ele havia olhado para ela.
Renata, eu me mudo quando for para morar junto, ela havia dito com a voz firme, mas sem dureza. Não como pensão. O silêncio que havia se instalado era do tipo que tem conteúdo. Rodrigo havia ficado olhando para ela com aquela expressão de quem está processando não só o que foi dito, mas o que estava por baixo do que foi dito. A distinção entre ajuda e tutela, entre presença e propriedade, entre ver alguém como parceira e ver alguém como projeto. Você tem razão, ele havia dito por fim, sem defesa, sem explicação adicional. Apenas isso. Renata havia acenou. Eu sei que foi bem intencionado. Foi, mas não foi bem pensado. Não foi. Uma pausa. Mas foi honesto, o que vale alguma coisa. Havia algo naquelas trocas, nas pequenas negociações de fronteira que os dois faziam com frequência crescente, que era, Renata havia percebido, o verdadeiro trabalho de qualquer coisa que valha a pena. Não os gestos grandes, não as declarações. Era o jeito que duas pessoas aprendem a discordar sem se perder, a manter o que são enquanto constroem algo junto, a não apagar os limites próprios na tentativa de preencher os limites do outro. Era trabalho real. Ela havia aprendido nesses meses que Rodrigo era capaz desse trabalho, não sem errar, não sem ter que ser corrigido às vezes, mas capaz. E que ela própria era capaz de corrigi-lo sem destruir o que havia entre eles. Música. Em fevereiro, ela se mudou para o apartamento de Moema. 2 quartos, janela de verdade, com vista para uma rua arborizada que tinha um gato laranja que dormia no muro toda manhã. O quarto de hóspedes tinha prateleiras onde ela havia organizado os livros comprados nas bancas do Brás ao longo dos anos. 32 volumes, a maioria com lombada descascada, todos lidos. Rodrigo havia ajudado a carregar caixas num sábado com Beatriz, que havia exercido a função de supervisora geral das operações, com uma seriedade que havia feito o porteiro do prédio perguntar se era filha deles. E os dois haviam ficado em silêncio por um segundo antes de Beatriz dizer, sou filha dele. E então olhar para Renata e dizer, e ela é a Rê. E naquele corredor do prédio de Moema, com caixas empilhadas, e o porteiro com a expressão de quem havia dito a coisa certa acidentalmente, Rodrigo havia olhado para Renata com um olhar que não precisava de palavra. Ela havia olhado de volta. Havia algo se assentando, não de forma dramática, não com aquela qualidade de cena final que fecha tudo, mas com a qualidade mais rara e mais real de algo que continua, que tem mais à frente, que ainda está sendo construído tijolo por tijolo sem pressa de acabar. Os meses de supervisão regional haviam sido intensos, de uma forma que era diferente do cansaço da farmácia. Não o cansaço de turno e caixa e contas, mas o cansaço produtivo de quem está usando todas as capacidades que tem e descobrindo que tem mais do que sabia. Ela havia assumido as 7 unidades da Zona Leste com o método que havia usado a vida inteira. Aprender primeiro, intervir depois. Havia visitado cada unidade nas primeiras 2 semanas sem fazer nenhuma mudança, apenas observando, conversando com os atendentes, ouvindo as queixas que não chegavam ao gerente porque gerente não estava presente o suficiente. Havia mapeado os problemas reais versus os problemas que pareciam reais. Então havia começado a trabalhar, com a mesma precisão tranquila com que havia explicado interação de medicamento para a senhora da Losartana. Não apressada, não exibicionista, apenas consistente. Em março, o diretor de operações havia chamado para uma reunião e dito que os índices de satisfação das 7 unidades dela haviam subido 8 pontos percentuais em 2 meses, o que era o maior crescimento de qualquer região do portfólio naquele trimestre. Havia perguntado o que havia feito diferente. Ela havia dito, aprendi os nomes. Ele havia ficado em silêncio por um segundo. Só isso? Não, ela havia dito. Mas começa com isso. Música.
Rodrigo havia ouvido aquilo numa tarde de sexta, quando ela havia contado na padaria do Brás. Eles ainda iam à padaria do Brás com frequência, por nenhuma razão funcional, além de que o pão de queijo continuava sendo o melhor de São Paulo. E havia ficado em silêncio por um momento, com o café na mão. Você disse isso para ele? Ele havia perguntado. Que começa com os nomes. Disse. E ele entendeu? Acho que sim. Uma pausa. Pelo menos ficou pensativo por tempo suficiente. Rodrigo havia sorrido. Aquele sorriso que nos primeiros dias era rápido e desaparecia antes de se instalar, e que havia nos meses seguintes aprendido a ficar. Eu tenho 340 funcionários, ele havia dito. Você me disse isso no spot. Sei o nome de uns 30 agora. Ela havia erguido o café em direção a ele. Progresso. Havia um sábado de abril em que Beatriz havia dormido no quarto de hóspedes do apartamento de Moema, a primeira vez, e havia passado 20 minutos da chegada, explorando as prateleiras de livros com a concentração de quem está catalogando um acervo, e havia tirado um volume de contos para crianças que estava entre os livros da banca do Brás e que Renata havia comprado há 2 anos sem ter certeza de porquê. Você tem esse? Beatriz havia perguntado, com aquela surpresa específica de encontrar algo familiar num lugar inesperado. Tenho. Minha professora leu esse pra gente. É bom? Beatriz havia aberto o livro em alguma página do meio e lido um parágrafo em voz alta com a seriedade de quem está apresentando evidência. Era um parágrafo sobre um coelho que havia perdido o caminho de casa e havia descoberto que o caminho não era o mesmo de ida e de volta, que havia 2 caminhos e os 2 eram verdadeiros. Renata havia ouvido aquilo sentada na cadeira de leitura que havia comprado com o 2º salário da supervisão, com o café esfriando na mão, e havia pensado que havia comprado aquele livro numa banca do Brás por $8, sem saber que tinha esse parágrafo dentro, e que havia alguma coisa naquilo que era São Paulo em miniatura. As coisas que você carrega sem saber o que carrega até que alguém abre na página certa. Música. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, Rodrigo havia ficado sentado na varanda do apartamento de Moema com Renata, a cidade lá embaixo, fazendo o que São Paulo faz à noite. Aquela luminosidade difusa de milhões de janelas acesas, o rumor distante de trânsito que nunca para completamente, o gato laranja do muro, que havia migrado para algum outro muro, mas cujo rastro de presença parecia ainda estar ali. Eles ficaram em silêncio por um tempo que era longo de um jeito confortável. Você sabe o que eu percebi? Rodrigo havia dito por fim. O quê? Que aquelas 3 palavras no spot foram a primeira escolha honesta que eu tinha feito em muito tempo. Uma pausa. Não foi coragem. Foi só que pela primeira vez em anos eu não estava gerenciando nada. Eu estava apenas vendo. Renata havia olhado para a cidade por um momento. E o que você viu? Alguém que não precisava que eu gerenciasse. Ela havia ficado em silêncio com aquilo. Depois havia dito, pela primeira vez em muito tempo, quando você disse isso na farmácia, eu não pensei que estava sendo resgatada. Uma pausa. Pensei que estava sendo vista. Havia algo na diferença entre as 2 coisas que era o núcleo de tudo. A distância entre ser projeto e ser parceira, entre receber ajuda de quem precisa que você precise e receber presença de quem simplesmente quer estar. Renata havia passado 26 anos aprendendo aquela diferença às custas próprias, às vezes sem perceber que estava aprendendo. E ali, naquela varanda em Moema, com a cidade embaixo, e Beatriz dormindo com o livro do coelho aberto na página do meio, ela sabia a diferença com a clareza de quem aprendeu de verdade. Rodrigo havia pousado a mão sobre a dela na grade da varanda. Não como gesto de posse, mas como gesto de presença. A diferença que existe entre agarrar e simplesmente estar junto. Ela havia deixado. O gato laranja havia reaparecido no muro, ou talvez fosse um gato diferente, era difícil saber, e havia ficado olhando para a cidade com aquela indiferença específica dos gatos, como se São Paulo fosse um espetáculo razoável, mas nada que exigisse reação particular. Música.
E ali, naquela varanda simples de um apartamento de 2 quartos em Moema, com o cheiro de café frio e livros usados e cidade de fundo, com uma criança de 9 anos dormindo dentro com um livro sobre 2 caminhos verdadeiros, Renata entendeu o que havia custado anos para entender. Que riqueza verdadeira não era o apartamento de 280 metros quadrados, nem o Volvo, nem os restaurantes dos Jardins, nem nenhuma das arquiteturas do sucesso que o mundo passa a vida construindo como se fossem o destino. Não era dinheiro, não era status, não era o prato certo do cardápio, nem a irmã certa do jantar. Era isso. Era ser vista de verdade, era ocupar o próprio espaço sem pedir licença, era a presença de alguém que escolhia ficar não pelo que você representava, mas pelo que você era. Era uma criança chamando você de Rê, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era um pão de queijo numa padaria de azulejo branco com letreiros vermelhos, que era o melhor de São Paulo. Não porque era o melhor tecnicamente, mas porque era o lugar onde pela primeira vez alguém havia concordado com ela sem ironia. Era isso. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.